Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 237, nessa tarde de sexta-feira. Vamos então para mais uma live. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos então para uma live hoje que a gente vai fazer uma temática aqui um pouco diferente, né? Um experimento. Eu tenho deixado aqui para sexta-feira, normalmente, fazer respostas de perguntas que chegam ao longo da semana, ou seja, pelo direct, ou seja, ali pela caixinha. E aí vamos fazer um experimento, se funcionar legal, a gente replica isso nas próximas sextas-feiras ou algum outro dia específico da semana, que é pegar alguns temas assim que são mais abordados e aí a gente dá uma lapidada um pouco neles aqui, né? Dá uma respondida nas perguntas, compartilhe um pouco mais as dúvidas, assim, de uma forma que ajudem a todos, né? Então, separei aqui umas 3, 4 perguntas, vamos ver o tempo que vai levar e aí, dependendo, a gente vai colocando outras ou deixa algumas delas para as próximas lives, né? Então, a primeira pergunta que eu separei aqui, né, que é esses dois temas que normalmente acabam chegando aqui, que é um pouco mais aberto à curiosidade das pessoas, que é a questão dos 4 temperamentos, né, e as 12 camadas da personalidade, né? Numa delas a pessoa me perguntou se existe alguma correlação entre os signos e os temperamentos, né, os 4 temperamentos, ou se existe alguma correlação dos signos junto das 12 camadas da personalidade, né? Então, a gente precisa entender que em relação aos signos, né, da astrologia, enfim, ele tem essa coisa simbólica, né? Existe os 12 signos ali, eles estão meio que separados em algumas determinadas estações, né? Eles estão correlacionados com as estações do ano. Então, existe 3 períodos da estação, né? O início da estação, o meio da estação e o fim da estação, né? Dividindo as estações em 3 vezes 4 estações acabam dando 12, que são os 12 signos, né? Se a gente fosse falar de um modo assim mais direto, mais simplificado, mais simplista, seria assim que a gente pode fazer essa correlação. Os temperamentos também eles são 4 temperamentos, né? Que se a gente pudesse fazer uma relação simbólica, nós poderíamos sim relacionar com a questão das estações do ano, né? Mas apesar de que possamos fazer relações simbólicas, sim, em alguns momentos, não tem como fazer uma correlação substancial entre os signos e os temperamentos, ou muito menos com as 12 camadas, né? Realmente não dá, uma correlação substancial não tem como a gente fazer. Então, por isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Signos é uma coisa completamente diferente de temperamentos, né? Então, temperamentos, como eu já falei aqui algumas vezes, é a estrutura mineral da pessoa, a forma dela sentir o mundo, a forma dela reagir, a forma que ela vai experimentando as experiências no mundo, né? Que, mais uma vez, volto a dizer, isso não determina, né, o sujeito, não determina como ele vai viver a sua vida, mas sim, de repente, existe ali uma certa predisposição a reagir de uma determinada forma, né? Que isso vai se juntando depois com as suas experiências de vida, com as suas vivências, né? Com a sua forma de significar cada experiência, né? Então, essa é a questão dos temperamentos, e depois temos a questão das 12 camadas da personalidade, né? Que já é uma coisa completamente diferente. As 12 camadas da personalidade, elas estão voltadas às grandes motivações, né? Quais são as principais motivações do sujeito, e é um itinerário de amadurecimento que vai desde a primeira até a última, né? Então, a gente fosse falar aqui rapidamente, né? Eu já fiz aqui no meu Instagram uma live com uma aula somente sobre esse tema. Dentro do nosso clube de assinatura mensal a gente fala bastante mais sobre isso também, que aí são aulas mais densas, né? Mas se fosse falar aqui de uma forma rápida para a gente conseguir compreender, né? A camada 1 é a camada do corpo, a camada 2 é a camada da expressão genética, a camada 3 é a camada do aprendizado. Até aí todos mais ou menos chegam até ali, até a 4ª camada, que é a camada do afeto, né? Que é a camada onde a motivação das pessoas é se sentir amado, né? É acabar sendo reconhecido pelas pessoas, é ter aquela coisa do afeto interior, né? E por aí vai, e a maior parte das pessoas realmente no nosso mundo, elas estão, principalmente aqui no nosso Brasil, eles estão imersos nessa 4ª camada, né? O sujeito, ele chega aí na adolescência na 4ª camada, e ele pode ir até o final da sua vida adulta ainda imerso, sem avançar, né?
não que ele não possa ter passado de alguma forma em outras camadas, mas é ali onde mora a sua principal motivação, né? O seu motivo para agir, ele é muito mais presente, voltado para esse tipo de motivação, que é o afeto, né? Então é aquela pessoa que, poxa, se ela escuta alguma coisa que o outro fala e que ela não gosta, ela já fica ofendida, ela já fica magoada, né? Ela só deseja ficar ouvindo coisas que a agradam, né? E isso acaba não levando a pessoa para o amadurecimento, né? Então ela acaba ficando desconfortável, né? Então quando a gente fala de coisas aqui que nem eu busco o tempo inteiro, né? Com base na psicologia adleriana ou com base no próprio Igor Caruso, quando é para trazer a pessoa para olhar para fora, no sentido de servir, no sentido de ser útil, no sentido de ter uma vida mais moral, a tentativa, né, aqui é de uma certa forma por trás disso, apesar de não ficar explanando as teorias, mas é uma tentativa no fim das contas de tirar a pessoa dessa quarta camada, de tirar ela dessa motivação do afeto interior que fica jogando ela no buraco o tempo todo. Então quando eu faço isso, quando vocês me veem aqui fazendo as lives com a busca pelo amadurecimento, a tentativa maior é conseguir tirar essas pessoas, que a maioria delas estão ali imersas nisso, como eu já tive também um dia, e eu busco cuidar bastante disso para que eu não fique soterrado nisso e também ajudar as pessoas para que elas também não fiquem, né? No fim das contas é isso que acaba acontecendo. E aí, óbvio, quando tu fala algumas coisas mais duras, no sentido de que a pessoa olhe para fora e pare de ficar ali olhando só para si, né, com aquele egoísmo exagerado, é óbvio que tem algumas as pessoas que estão realmente presentes na quarta camada, elas acabam não gostando de ouvir, elas se ofendem, mas no final das contas, elas, depois que elas absorvem aquilo ali e começam a ter um outro olhar para a vida e começam a agir daquela determinada maneira, elas até vêm e agradecem, né? Olha que maravilha, elas vêm e agradecem, poxa, ainda bem que eu escutei sobre isso, ainda bem que eu apliquei na minha vida e que eu consegui sair, né, daqui. Então, depois a gente pode avançar um pouco mais para a quinta camada, né? Outra coisa que perguntaram também sobre a quarta camada, fazendo um parênteses aqui nessa questão do pai e mãe, como eu falei na live de hoje de manhã, em relação às pessoas que ficam ali na vida adulta sempre ainda querendo, né, o reconhecimento imaginário de um pai e de uma mãe, né? Então aquelas pessoas que estão na vida adulta ali muitas vezes dizendo, poxa, meu pai e minha mãe não me dão bola, né? E elas já estão na vida adulta, já tem 40 anos, já tem 50 anos e ainda estão naquela ali, né? Eu costumo dizer que, poxa, os teus pais já fizeram tudo que eles podiam fazer para ti, né? Poxa, eles já te alimentaram, eles já te limparam quando estava tudo sujo, eles já te criaram, eles já te educaram. Poxa, tu está na vida adulta, tu já não é mais para ficar esperando essas coisas dos teus pais, né? Isso é próprio de quem está na quarta camada da motivação, que é essa camada do afeto interior, né? Então, só que a pessoa ouve isso no primeiro momento, quando ela está ali muito imersa nisso, ela fica ofendida, ela acha que é insensibilidade de quem está tentando ajudá-la, né? Então, depois a gente avança, vai para a quinta camada já é mais própria dos adolescentes, né? Que é quando ele começa a medir força, é uma força totalmente inútil, mas já é muito melhor, muito superior do que ele ficar ali naquela camada do afeto interior. É mais ou menos, para pegar um exemplo banal, um jovem que fica ali entrando num debate, né? E aí ele quer vencer o debate, sei lá, o debate dele é sobre, sei lá, prisão, a liberação do armamento ou não, né? Eu sou a favor da prisão perpétua ou não, e aí ele fica ali, ele não vai fazer nada em relação àquilo ali, mas ele quer discutir até vencer um debate com as pessoas, né? Então, esse é próprio dos adolescentes que estão na quinta camada. É um tipo de força inútil que ele começa a tentar medir, mas ainda assim é superior, é muito melhor do que ele ficar na quarta camada, né, achando que todo mundo deve algo para ele, que isso é próprio da quarta camada, né? Então, é mais ou menos pegar as pessoas que foram em 2013 para as ruas, né? Elas foram para as ruas ali fazer uma manifestação, no fim elas estavam, né, para pegar um exemplo muito claro da quinta camada, por que é uma força inútil, né? As pessoas estavam ali fazendo as suas manifestações odiando a política, né? Odiando os políticos, mas para quem que eles estavam pedindo ajuda? Eles estavam pedindo ajuda aos próprios políticos, para que tirassem eles dessa situação. Então esse é um exemplo, né? Ou seja, é uma força inútil, né? Eu estou aqui querendo sair para as ruas, né? Mostrar uma força, mas eu estou pedindo ajuda justamente para aqueles que eu odeio, né? Então é uma força inútil que não vai dar em nada, mas ainda assim, volto a dizer, ela é superior a quem está na quarta camada ali, só em casa reclamando
falando e não fazendo nada, né? Tu já começa a sair para fora um pouquinho, já é um certo tipo de avanço em relação ao teu amadurecimento. E aí depois sim a gente chega na sexta. Eu vou falar mais dessas três que são as mais presentes no nosso dia a dia, né? As de baixo a gente passa na nossa infância, na nossa juventude, e as de cima realmente não é para qualquer pessoa, a gente dificilmente consegue chegar lá, mas aí precisaria de uma aula muito mais profunda para falar disso. E a sexta camada, que é a terceira que eu vou falar rapidamente aqui, então, que é a camada do ser útil, né? Da utilidade, que aí é quando realmente tu começa a entrar, né, nesse itinerário de amadurecimento, né? Que estão ali os pais de família, né? Os homens, as mulheres realmente que assumem compromissos, que sabem que tem que trabalhar, que estão ali focados, que a verdadeira motivação deles é cumprir o seu dever, né? Ainda que essa camada esteja muito aquém do que um ser humano pode alcançar, do que um ser humano pode vir a ser como ser humano, mas já é o que eu verdadeiramente assim, desejo que todos alcancem, né? Que todos que estão aqui me assistindo consigam alcançar. Já vai ser um grande avanço para a nossa humanidade, para o nosso país, se nós conseguirmos todos alcançar a nossa motivação, colocar a nossa motivação verdadeiramente nessa sexta camada, né? Que é aquela pessoa que, apesar de saber que tem seus desafios, que tem seu trabalho no dia a dia, que muitas vezes não é confortável, mas ela sabe que aquilo ali é o seu dever, ela sabe o seu dever de Estado e ela vai lá e cumpre sem reclamar, sem ficar xingando, sem ficar fazendo fofoca, sem ficar reclamando, porque ela sabe que no fim das contas aquele ali é o seu dever, né? Esse deveria ser pelo menos o início, né, do itinerário de motivação de uma pessoa que já é madura, né, de um adulto. É isso que se espera de um adulto, né, esse amadurecimento. Agora, depois da sétima, oitava, nona até a 12ª, não tem tempo para falar aqui, precisaria de muita coisa, então eu vou passar para o próximo tema. Então já falamos um pouquinho ali se existe correlação entre signo e os 4 temperamentos. Já falamos aqui sobre as 12 camadas da personalidade e agora também veio uma outra pergunta que é sobre a assembleia de vozes, que é outra coisa que eu já falei em algum momento aqui. Essa assembleia de vozes, quando eu falo, ela é um dispositivo psicológico que a gente utiliza, né, para meio que dar um bug ali, né, na nossa mente seletiva. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes quando a gente olha, né, e escolhe as vozes das quais a gente quer ouvir, a gente faz isso de uma forma ativa, ou seja, aquelas pessoas que realmente são fonte de inspiração, aquelas pessoas das quais a gente olha para a vida delas e consegue se espelhar, né? Eu falei aqui em algumas lives sobre imitar, é o contrário do que as pessoas pensam. Imitar não é ser uma cópia, né? Cópia é quando tu não imita ninguém que está ali vivendo uma vida realmente que te inspira, e aí tu acaba sendo igual todo mundo, acaba fazendo o que todo mundo está fazendo, né? Quer se distrair com redes sociais, quer cuidando da vida dos outros, quer fofocando, quer com preguiça. Isso a pessoa acha, eu sou original, não sou cópia de ninguém. Na verdade, ela está sendo cópia de todo mundo, né? De todo mundo que está ali vivendo uma vida mais na mediocridade, né? Agora, quando realmente tu encontra, e por isso que eu falei disso numa live que eu falava sobre a inveja, né? Que você deveria olhar para as pessoas realmente que são superiores em algum contexto da sua vida, não como ser humano, que ontologicamente eu vivo aqui falando que somos iguais, sim, perante ao Criador onisciente, mas eu digo em vários contextos, né? Existem as pessoas que são melhores em algum determinado contexto, e aí sim, isso não deveria ser fonte de inveja, mas sim fonte de inspiração, porque que bom que alguém conseguiu chegar lá onde eu queria e conseguiu abrir um caminho para que eu possa olhar e dizer assim, poxa, se alguém conseguiu, de repente eu posso ter condições de chegar também, ou me aproximar disso, né? Então essa assembleia de vozes, ela tem a ver com isso, é fazer de uma forma ativa, escolher realmente as vozes que você vai ouvir. Ah, Machado, mas eu não tenho pessoas próximas das quais eu me inspiro. Precisa ser pessoas próximas? Óbvio que não. Hoje em dia, principalmente com o advento da internet, com a era da informação, ou com os livros que já existem, né, há milhares de anos, você pode fazer isso ouvindo, né, ou lendo realmente pessoas das quais você se inspira, né? Podem ser até personagens, por que não, né? Pessoas que te inspiram, né? Alguém que tenha uma vida digna, que você olhe e pense, poxa, eu gostaria de viver uma vida assim, ou pelo menos me aproximar disso, né? Já citei, eu sugiro sempre ter 2, 3, 4 no máximo ali, para também você não acabar destoando muito, né? Eu já citei vários aqui, porque pessoas que fazem parte da minha assembleia de vozes, né? Luiz Lavelli, Ortega, Viktor Frankl, eu cito aqui várias vezes, né? Então várias pessoas aqui que eu já trouxe aqui.
das quais são inspirações e fazem parte dessa Assembleia de Vozes, mas a gente precisa olhar para a minha vida profissional, por exemplo, para a sua vida profissional e pensar, poxa, quem eu quero me aproximar, quem é o modelo, né, que eu quero me aproximar em relação a isso. E aí você vai ouvir um pouco as ideias, a forma de pensar, a crença daquela pessoa, e assim você faz para uma ou outra área também que você deseja. Então essa seria a Assembleia de Vozes, é fazer isso de uma forma ativa, porque se a gente não faz isso de uma forma ativa, a gente acaba passivamente escutando aquelas coisas que a gente não queria estar escutando, que a gente vai fazendo parte do nosso inconsciente e vai alimentando a nossa mentalidade sem a gente perceber, e quando vê a gente está indo para o caminho contrário do que nós gostaríamos que fosse, tá? Esse é o terceiro tema, então, e acho que dá tempo para mais um aqui, que é a questão do propósito. Isso também chega muito, né? Fala sobre o propósito, né? Então, agora aqui não sendo contraditório, eu acabei de falar do Viktor Frankl, né? Então, eu não quero aqui contrariar, quem sou eu para contrariar o Viktor Frankl, né? Uma das mentes mais brilhantes dentro da psicologia, né, criador da logoterapia, mas ele fala ali, tem uma frase que não é porque eu gosto do Viktor Frankl, porque eu me inspiro bastante na obra dele, porque eu preciso 100% concordar com tudo que ele fala, né? Isso aí até seria um pouco de alienação. Eu olho e realmente tem coisas que eu acho que, olha, isso aqui não se enquadra muito naquilo que eu acredito, isso aqui se enquadra e está tudo certo, né? Mas tem uma frase que o Viktor Frankl fala que diz mais ou menos o seguinte, muita gente fala isso, né? Principalmente hoje os gurus da internet usam muito essa frase, né? Que é mais ou menos assim, ó, quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Vou repetir, quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Isso seria relacionado ao propósito, né? Como falam, né? E aí, eu gosto de olhar o contrário dessa frase, eu gosto de puxar um pouco para o lado que eu acho que isso traz um pouco mais para a nossa realidade, que é o contrário disso, que é quem tem um como aguenta qualquer porquê, né? Eu acho que é o contrário, né? Porque o porquê está ali naquela forma muito abstrata, né? O que você quer alcançar, onde você quer chegar. Então, o que o Viktor Frankl quer dizer com isso, né? Quando a gente tem um porquê, quando a gente tem algo onde a gente quer chegar, a gente suporta qualquer como, a gente vai atrás das nossas capacidades, a gente se capacita para a gente poder fazer da melhor forma. Eu já prefiro apostar no contrário, por quê? Porque muitas vezes esse porquê, ele não vem pronto, ele não nasce pronto, né? Uma pessoa que vai empreender, muitas vezes, ela está ali querendo colocar feijão na mesa. Então, você imagina se ela ficar pensando, ai meu Deus, o meu porquê é tal, e aí não vem esse porquê, ele vai ficar paralisado. Então, muitas vezes é o como que vai fazer com que você aguente qualquer porquê, né? Que é o como, que é aquilo que eu vivo falando, né? Que são as tuas capacidades, as tuas competências, aquilo que você desenvolve, saber fazer algo, né? Isso está ali, inclusive, na sexta camada da personalidade, né? Que é quando você se torna útil, quando você aprende a fazer algo. Eu não estou falando só profissionalmente, mas no teu cotidiano, no dia a dia, né? Alguém que sabe, sei lá, como educar um filho, alguém que sabe como fazer uma boa leitura de livro, alguém que sabe como desenvolver um bom treino, alguém que sabe como fazer uma reunião, alguém que sabe como cozinhar um delicioso risoto, alguém que sabe como ser um bom marido para sua esposa. O como é que vai moldando a tua personalidade de um modo que você aguenta qualquer porquê. E o próprio Viktor Frankl, na história dele, né, ele foi um judeu que viveu ali no período do Holocausto e acabou ficando anos ali no campo de concentração, e ele conta a sua experiência lá dentro. Ele foi um dos sobreviventes e ele remete muito essa experiência àquilo, né? Poxa, por ele ter um porquê, né? Que era no caso dele continuar ali os estudos dele, poder ver novamente seus familiares, ele conseguiu suportar aquela experiência ali horrível que muitas pessoas passaram, né? Aquela experiência desumana, né? Porque ele tinha um porquê. Mas eu acredito muito, muito que o que diferenciava, né, principalmente depois de ter lido as obras do Viktor Frankl, né, é que ele tinha um como, né, ele sabia como fazer, ele era a pessoa que conseguia estar ali dentro do campo de concentração, inclusive ajudando outras pessoas, inclusive orientando outras pessoas, exercendo a sua vocação mesmo naquela situação adversa, porque antes de ter entrado ali naquele contexto, ele tinha se preparado para ser esse grande psiquiatra, ele tinha ido no como fazer, né? Então, porque ele tinha aquele como, né, com excelência, porque ele sabia fazer aquilo ali, ninguém mais poderia fazer isso além dele, é que ele conseguiu suportar aquele porquê, né? Afinal, tinham pessoas ali precisando dele, e somente por mais que ele fosse a pessoa mais bem intencionada, tivesse o propósito mais lindo, se ele não tivesse
conquistado a habilidade de conseguir fazer aquilo ali, que ele fazia aqueles atendimentos ali, ajudar as pessoas, levar um pouco mais de esperança no coração delas, ele não conseguiria talvez também ter suportado como muitos acabaram sucumbindo, né? Então eu gosto de olhar realmente para a importância do como, né? Isso eu acho que é o que vai acabar nos levando para o nosso propósito, né? Como fazer tal coisa, né? Como ouvir bem um filho, como cuidar da minha saúde, como ser um bom profissional, como trabalhar direito, né? O como é que eu acho que é o que vai nos levar para onde a gente deseja, né? Então, um exemplo que fica muito fácil, muito concreto da gente ver poxa, entrou uma onda agora nos últimos tempos, que é a coisa do homeschooling, né? Poxa, as pessoas ali revoltadas com o sistema educacional e aí, resolvo que agora eu vou educar meu filho em casa, né? Então, veja, a pessoa ela pode dizer que ela tem um propósito muito lindo, né? Não, eu vou educar o meu filho em casa porque a educação está terrível, então eu vou educá-lo em casa, eu tenho um porquê, né? Eu vou fazer isso porque é por amor ao meu filho. Só que daí a pessoa não sabe como educar o seu filho, ela não sabe ainda ali o português, a matemática ou até mesmo as demais situações do qual precisa se educar um filho. Então o que adianta tu ter um porquê? Pode ter o porquê mais lindo, né? Mas tu não sabe como fazer, então se você não tem o como, se você não sabe como fazer isso, você pode ter o porquê mais bonito, você vai falhar miseravelmente, então não caia nessa. Então é importante a gente cuidar disso, né? Não estou aqui de uma certa de maneira alguma, né, refutando o porquê. O porquê ele tem que aparecer ali como um relance na tua vida, né? Mas depois tu não olha mais para isso, depois tu vai buscar o como, né? A capacidade, é isso que te sustenta, né? O porquê, né? Essa coisa do porquê, ela é muito boa para vender livro, né? Para vender palestra, né? Para fazer cosquinha no teu coração. Eu caguei para isso, não estou nem aí para esse tipo de situação, porque não é isso que eu estou disposto a fazer aqui, né? Eu quero que você se torne realmente uma pessoa madura, uma pessoa que é útil, uma pessoa que serve, uma pessoa que sabe amar, uma pessoa que leva esperança, que leva amor, que leva fé para a vida das pessoas que estão ao seu redor. É isso que eu busco, não estou aqui para ficar fazendo você encontrar o seu propósito, né? Então, nesse sentido a gente vai encerrando, acho que a gente já avançou bastante aqui no nosso tema, então esses foram alguns temas que eu separei aqui hoje para a gente fazer essa sexta-feira de tirar dúvidas, de respondendo perguntas, e assim vamos ver se nas próximas semanas a gente mantém essa pegada, tá bom, pessoal? Um ótimo final de sexta-feira a todos, amanhã estaremos novamente aqui no início de sábado, se Deus quiser, para a nossa live número 238, essa foi a 237. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.